O emprego é oneroso, é uma relação econômica entre as partes. A remuneração e o sistema de proteção do salário são aspectos essenciais para compreender e garantir a dignidade e a segurança econômica dos trabalhadores. Esses temas estão no centro das discussões sobre justiça social e equidade, sendo fundamentais para assegurar que todos recebam salários justos e tenham seus direitos trabalhistas respeitados. Para além de sua importância econômica, a proteção do salário atua como um instrumento de combate à exploração, promovendo a estabilidade financeira das famílias e o desenvolvimento social do país. Nesse vídeo, destacaremos os princípios e normas que regulamentam a remuneração e os sistemas de proteção do salário. Salário é o conjunto de verbas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado. Compõe o salário o fixo, que é o salário básico, mínimo ou piso, os adicionais, como adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, de quebra de caixa, as comissões, as porcentagens e gratificações habituais, o 13º, as horas extra e as gorjetas, que embora não sejam pagas pelo empregador ao empregado diretamente em alguns casos, foram incluídos na composição do salário pela súmula 354 do TST, após muito debate judicial e doutrinário. As gorjetas, embora integrem a remuneração para fins de cálculo rescisório, férias, 13º, FGTS e contribuições previdenciárias, não vão integrar a base de cálculo das horas extra, do adicional noturno, do aviso prévio e do descanso semanal remunerado. Nesses casos, o cálculo da porcentagem deve ser feito tendo como base o salário sem as gorjetas. Nós vimos as verbas que compõem o salário. Agora vamos ver as verbas que não compõem o salário para fins desses cálculos. Não compõem o salário as ajudas de custo, o auxílio à alimentação que não seja pago em dinheiro, as diárias de viagem, os prêmios, os abonos, as indenizações, os instrumentos de trabalho, as verbas de direito intelectual, a participação nos lucros e resultados, a chamada PLR, e as parcelas previdenciárias e de seguridade social. Quero aproveitar um instante para convidar você a conhecer o canal do YouTube Direito com o professor Fernando Caetano, que sou eu. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e, principalmente, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo importante. Ao se inscrever e ativar o sininho, você receberá notificações em primeira mão de novos vídeos. Dessa forma, você estará sempre atualizado com as últimas novidades e análises jurídicas. Além disso, deixe um comentário com suas dúvidas e sugestões. A interação com a nossa comunidade é essencial para a criação de conteúdos ainda mais relevantes. O salário é uma verba de natureza alimentar. Isso significa que ele é essencial para a sobrevivência do empregado e, portanto, a legislação trabalhista prevê especial proteção a ele. Compõe esse sistema de proteção do salário a imperatividade, que é a obrigatoriedade de cumprir as normas do direito do trabalho, a indisponibilidade, que é a impossibilidade de negociar abaixo do patamar mínimo, contrariando normas proibitivas de ordem pública e de alterar lesivamente o contrato de trabalho, a intangibilidade, irredutibilidade e impenhorabilidade salarial e as proteções antidiscriminatórias. No sistema de proteção salarial está o princípio da condição mais benéfica, que diz que uma nova regra menos benéfica só se aplica aos novos contratos, e que as cláusulas contratuais que concedem vantagem integram o contrato de trabalho. Essa previsão também está na súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Também compõe o sistema de proteção do salário a proteção contra a redução salarial, que determina que só é permitido alterar o contrato de trabalho de forma consensual e desde que essa alteração não seja lesiva ao empregado. Mas esse princípio ele tem uma exceção.
que diz que o salário pode ser reduzido por acordo ou convenção coletiva em caráter temporário e gerando, durante esse tempo da redução, estabilidade ao empregado cujo salário foi reduzido. Essa é uma introdução da reforma trabalhista que está lá na norma do artigo 611-A, no seu parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Também compõe o sistema de proteção salarial a intangibilidade e a impenhorabilidade, que são efeitos legais atribuídos ao salário. Esses efeitos dizem que o salário não pode ser reduzido e nem penhorado, mas esse princípio tem exceções. A primeira delas nós acabamos de ver, que diz que o salário pode ser reduzido por acordo ou convenção coletiva em caráter temporário e gerando estabilidade ao empregado cujo salário for reduzido. Mas o salário também pode ser penhorado em caso de pensão alimentícia. Os valores salariais acima de 50 salários mínimos também não estão protegidos pela impenhorabilidade. E é também possível a redução do salarial decorrente de reversão de função de confiança para a função original. Se você chegou até aqui, obrigado. Quero te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e assinar as notificações para ficar por dentro de tudo. Conto com você. Também compõe o sistema de proteção salarial as ideias de salário mínimo, salário profissional e piso salarial, que são garantias da lei. A Constituição, na norma do seu artigo 7º, fala que é um direito social constitucional dos trabalhadores um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Além do salário mínimo, também existe a obrigação de cumprimento e recebimento de piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, definido em lei para aquelas categorias que conseguiram o direito ao piso salarial. E também o cumprimento e recebimento de salário normativo, que é aquele convencionado em acordos e convenções coletivas para as categorias que o realizarem. O sistema de proteção do salário também tem uma série de medidas de proteção contra abusos do empregador. Com o objetivo de proteger o empregado contra as liberalidades abusivas do empregador, a lei determina que o salário deve ser pago, no máximo mensalmente e no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço, no local de trabalho ou por ordem bancária, em moeda nacional, desvinculado da obrigação de comprar ou gastar exclusivamente em determinado local que configura o sistema de truck system ou sistema de armazém, ou se for pago em utilidades, no mínimo 30% do salário mínimo precisa ser pago em dinheiro, e no máximo 20% da remuneração pode ser paga em alimentação e 25% da remuneração em habitação. Que a hora extra seja paga com o mínimo de 50% de acréscimo, salvo disposição contrária em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, e ainda que as verbas salariais têm que ser discriminadas separadamente, vedado o pagamento complessivo, que significa pagar um valor que não discrimine cada verba que compõe esse valor. A lei, entretanto, estabelece alguns descontos salariais que são permitidos. São permitidos descontos no salário quando o trabalhador dolosamente, que significa com a intenção, causa dano ao patrimônio da empresa, ou quando a justiça determinar o desconto de pensão alimentícia ou pena pecuniária, ou quando o empregado causa dano sem dolo, mas com culpa grave e essa previsão tiver sido pactuada anteriormente, ou quando tiver sido fornecido adiantamento salarial, quando o empregado for facultativamente sindicalizado, quando o empregado aderir facultativamente a benefício concedido pelo empregador, ou quando um acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou a lei prever determinado desconto. Na edição de 2025 do seu curso de Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado ensina que
O princípio antidiscriminatório objetiva também evitar tratamento salarial diferenciado àqueles trabalhadores que cumpram trabalho igual para o empregador. Equiparação salarial é a figura jurídica mediante a qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega perante o qual tem exercido, simultaneamente, função idêntica na mesma localidade para o mesmo empregador. A esse colega comparado dá-se o nome de paradigma ou espelho, e ao trabalhador interessado na equalização confere-se o epíteto de equiparado. A equiparação salarial está positivada na norma do artigo 461 da CLT. Foi possível concluir que os conceitos de salário e sistema de proteção salarial são indispensáveis para compreender os mecanismos de garantia de condições dignas e de segurança financeira nas relações de trabalho. Esses princípios envolvem a definição de políticas que assegurem o pagamento justo e pontual aos trabalhadores, protegendo-os contra retenções indevidas e desigualdades salariais. Além disso, destacam-se os dispositivos legais e institucionais que visam garantir a equidade e a estabilidade econômica dos empregados, promovendo a justiça social e a inclusão. Ainda há desafios significativos a serem enfrentados para fortalecer a proteção salarial, especialmente em contextos de informalidade e precarização das condições laborais. Mas o comprometimento contínuo com a valorização do trabalho é essencial para a construção de um mercado mais justo. Obrigado por assistir, não deixe de curtir, se inscreva, comente e confira mais vídeos no canal. Até a próxima!